Agora eu creio que vai dar. Só aceitar aí o convite. Opa, deu certo. Bora. Dá aquele medo, né? Mas vamos lá. É, Graças a Deus. Meus irmãos, temos aqui 4 pessoas conosco, né? Mas ao decorrer da conversa aí, creio que alguns irmãos vão entrando, vão compartilhando. E temos aí a Gislaine e mais alguns irmãos aí da nossa igreja conosco. E como vai ficar gravado, a gente vai. Eu creio que as pessoas estarão assistindo também durante a semana. Pastor Isaac Morgado, né? Eu gostaria de compartilhar a palavra para o pastor. Antes de compartilhar, gostaria de dizer nessa live aqui que foi um agradecimento ao pastor aqui. Tivemos aí poucos momentos de contatos, mas parece que nós se conhecemos aí muito tempo, porque cremos nas mesmas coisas, falamos das mesmas coisas, e tem sido bênção, né, para minha vida. Mais um amigo, mais um pastor aí em nosso meio a nos ajudar também nesse tempo difícil, né, mas que as coisas vão entrando no eixo, né. Eu gostaria de compartilhar a palavra para o pastor, dar uma introdução aí, a gente vai fazendo as perguntas aí, conversando um pouco, tá bom? Se você também tiver amém. alguma dúvida, tá bom? Você pode estar escrevendo aí que nós vamos tirar suas dúvidas aí nessa live, tá bom? Muito bem, meus amigos, irmãos queridos, a graça e a paz, um bom dia para todos, né? Os irmãos que já estão aí nessa live. E que Deus abençoe a todos, não só agora na live, depois estará gravado, né? Ficará no Face da igreja. E eu vou postar no meu canal também, canal Isaac Morgado no YouTube. É, é uma bênção poder falar de assuntos bíblicos, e um assunto que eu gosto muito é o assunto da escatologia. A escatologia é marcante na minha Bíblia, na minha vida, e na minha Bíblia ela é toda anotada sobre escatologia, desde Gênesis, Apocalipse, eu vou fazendo os apontamentos, vou linkando os assuntos, e é assim, profundo. É um assunto que você pode falar dias e dias e dias e não se encerra, é muito extenso. Eu quero ser aqui útil para que os irmãos recebam um pouco do conhecimento hoje, né? Que sejam despertados, aqueles que já conhecem vão acrescentar, e eu espero que aqueles que não conheçam tenham um despertar, mas um despertar para a escatologia não por uma premissa de curiosidade. Existe um grande problema que muitas das vezes são despertados em escatologia, mas para uma curiosidade até frívola mesmo, né? Querer adivinhar uma coisa ou outra e tal e tal. Não é bem assim. A escatologia bíblica, ela é para a glória de Deus. Então, nós estudamos escatologia, estudamos o Deus que determina, o Deus que decreta e o Deus que dirige o universo, como eu falei agora há pouco na chamada. O macro e o micro-universo estão todos sob o controle desse Deus que é soberano. Amém. Então nós vamos hoje falar, meus irmãos, sobre escatologia, né? E de uma forma tão simples, né? Que os irmãos possam entender, né? Porque é muito ampla, né? E em uma hora de conversa nós não estaremos aí explanando toda essa questão da escatologia, né? Dessa teologia, né? Que é falando sobre os fins dos tempos. E eu gostaria já de iniciar a dizer ao pastor o que é escatologia bíblica? O que o pastor entende sobre escatologia bíblica? Então, a gente tem, dentro da escatologia, várias escatologias, né, dentro dessa linha de escatologia. Então, a palavra escatologia, ela vem do grego. Escatos quer dizer últimos e logia quer dizer estudo. Onde vem você estuda biologia? É bio mais logia, estudo da vida. Soteriologia, soteros, salvação, logia, estudo. Então, escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas. Como eu falei agora há pouco na chamada, nós temos esses 4 pilares que são criação, queda, redenção e consumação. A escatologia, ela não está fora desse eixo. Criação, queda, redenção e consumação. Agora, por que eu digo escatologia bíblica? Porque existem outras escatologias, né? Tem de outras, tem de seitas, tem de algumas linhas, outras vertentes religiosas, que também têm as suas escatologias. Mas eu digo escatologia bíblica é o assunto do estudo das últimas coisas pela premissa, pela perspectiva bíblica. Então, se nós somos cristãos bíblicos, e deveremos ser, ou pelo menos deveria ser assim para muitos, claro que a história hoje mostra que as pessoas estão distantes, muitas delas, da Bíblia, muitas igrejas que se dizem igreja do Senhor, mas a premissa não é a Bíblia, a premissa são outros fundamentos.
Então, quando eu falo de escatologia bíblica, eu pego a Bíblia como regra de fé e prática, que deve ser para todo cristão em todos os assuntos bíblicos, não só escatologia, mas escatologia bíblica é aquilo que a Bíblia aponta que vai acontecer, que está acontecendo, como eu falei, no Deus que começa, desenvolve e encerra a história sem perder o controle. Então, a escatologia bíblica nada mais é de que o estudo das últimas coisas pela perspectiva única e exclusivamente bíblica. É isso. Ah, sim, é. Realmente existe várias vertentes, né? E várias denominações que seguem algumas vertentes sobre a escatologia. E muitas das vezes é uma escatologia que não está no seu total na Bíblia, né? Então, eu creio assim, assim, assado, mas e aí onde está um versículo para embasar a sua teoria? Aí muitas das vezes não tem, né? Mas nós vamos estudar aqui neste momento a escatologia voltada e simplesmente através da palavra do Senhor, né? E aí voltando um pouco sobre falar sobre escatologia, né? O que é a segunda vinda de Jesus? O que seria esse movimento, né? A segunda vinda de Jesus, olhando para a perspectiva da Bíblia? Nós, quando falamos da segunda vinda, nós falamos do maior evento do universo, né? Para falar da primeira vinda, você tem que saber que houve Sim. a segunda vinda, tem que saber que houve a primeira vinda. E os profetas anunciaram muitas vezes a primeira vinda do Senhor. Cerca de 700 vezes os profetas falaram da primeira vinda. E em torno de 3 vezes mais os profetas falaram da segunda vinda, né? Então, com a primeira vinda, quando Cristo veio, ele veio com um propósito e deixou aberto, está bem claro lá em Atos, no capítulo 1, quando ele acaba de dar instruções aos discípulos, e então ele começa a ser levado ao céu, e vai subindo até que uma nuvem o oculta, e os discípulos ficam olhando ali para o céu, e 2 homens se aparecem, 2 varões, né, e dizem: homens, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Para o alto? Esse Jesus que foi, da mesma maneira voltará. Então já deixou claro, ó, ele vai voltar, do jeito que ele foi, ele vai retornar, ele voltará. Então a segunda vinda deve ser o anelo máximo da igreja. A segunda vinda deve estar pungente, pulsando no coração da igreja, daqueles que evangelizam, daqueles que fazem missões, daqueles que pastoreiam, daqueles que estudam, daqueles que ensinam. É a marca mais forte, deve ser, né? A marca mais forte no meio da igreja. Muito embora, com o tempo, né? Já há algum tempo, na verdade, uma linha teológica, foi entre aspas, liberal, chamado de liberalismo teológico, tenha desacreditado na Bíblia, de tal maneira que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não é exaustiva na apresentação do Senhor Deus. Ela não é exaustiva, mas ela é suficiente para aquilo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o Criador, como eu falei, criação, queda, redenção e consumação. Então, o que é a segunda vinda do Senhor Jesus? A segunda vinda do Senhor Jesus é um momento, como na primeira vinda, Jesus demarcou a história, né? Entre primeiro, antes de Cristo e depois de Cristo, na sua primeira vinda. Na segunda vinda, ele virá de uma forma gloriosa e vai separar os que são dele e os que não são dele. É claro que isso aqui, como te falei, é uma escatologia simples hoje, uma base, só Sim, sim. panorama, né? Mas ele vai marcar, nessa ocasião, será apresentado o destino final dos salvos e dos ímpios, né? Eu gosto muito de Malaquias 3,18, que diz assim: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Muitas pessoas querem comparar o que serve a Deus e o que não serve com roupas, com o corte de cabelo, com algum estereótipo, mas ele conhece o que são seus, né? Ele sabe o que são seus. E nós, quando pregamos, quando anunciamos, nós não sabemos, evidentemente, buscamos ver os frutos, né? Mas nesse dia, na sua vinda, na sua segunda vinda, né? E eu gostaria de ler 2 textos aqui para eu embasar isso que eu vou falar agora. O primeiro Ok. texto, para eu dar essa resposta aqui, o primeiro texto está em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 3.
o ideal é que você vá do versículo 11 até o versículo 20. Mas para ganhar tempo, eu vou ler só o 19 e o 20. O contexto é onde Pedro prega, né? Pedro e João estão indo ao templo para orar, né? Um texto famoso, conhecido. E tem um coxo que pede esmola, eles dizem, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus levanta, ele é curado. E houve ali um grande reboliço naquela ocasião. Então Pedro começa a anunciar, começa a pregar, né? Você pegar versículo 11, né? Diz que o coxo se apegou a eles e Pedro começou a ensinar, começou a falar. Eles rejeitaram Jesus, etc, etc, etc. E quando chega no versículo 19, ele diz assim, vou ler o 18, 19 e 20. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e ele envie a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Aqui está a escatologia. Aqui está um resumo de escatologia. Por quê? Houve uma rejeição do povo, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O João 1, verso 11 em diante. E aqui Pedro prega, anuncia, diz como eles não receberam, e ele frisa, arrependei-vos. Então, por que eu disse o que é a segunda vinda? É o momento que Cristo vem e separa. Isso está bem claro em Mateus 25, a partir do versículo 31. E quando ele vier com seus anjos, o anjo do seu poder, ele vai se assentar e vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E para as ovelhas, ele vai dizer, vinde bendito de meu Pai, tomai por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizendo ali o texto. E depois ele diz para as ovelhas, para os bodes, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quando chega no versículo 46 de Mateus 25, o texto nos informa a seguinte frase, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, na segunda vinda de Jesus, ele não vai só marcar antes e depois, vai marcar os dele, de fato, todo mundo vai saber, e aqueles que são ímpios. E Pedro aqui está dizendo, olha, verso 20, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque o homem sem Deus está debaixo da ira. Mas em Cristo, ele tem paz. Ele tem paz com Deus, conforme fala Romanos 5, verso 1, porque foi justificado, e tem paz de Deus, Filipenses 4, versículo 7. Mas a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará vossas mentes e corações. E o verso 20 de Atos diz, e ele envie a Jesus Cristo, que já dantes foi preparado. Ele veio pela primeira vez, pregou, anunciou, morreu e ressuscitou. E quando nós lemos agora um outro texto, eu falei que ele é dois textos, o outro está em Hebreus, capítulo 9, no versículo 26 e 27, também muito conhecido da igreja. Está escrito assim, Hebreus 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o texto juízo, o texto de justiça, o texto de juízo, a temática está inserida no contexto bíblico. E escatologia vai mostrar o estudo do fim, das últimas coisas. E nas últimas coisas, com a segunda vinda, o que é a segunda vinda? As implicações são muitas, mas basicamente é Cristo volta para os seus e julga com justiça e com juízo a impiedade. Porque quando nós falamos de Bíblia, de evangelismo, quando falam de pregar o evangelho, nós temos que anunciar que Deus é amor, é misericordioso, mas na mesma medida, ele é fogo e consome. Ele é fogo consumidor. Né? O Senhor disse assim, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, entre o pecado e o juízo, tem a justiça. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se a justiça de Cristo não estiver em nós, por causa do pecado, o juízo cai sobre nós. Mas se nós estamos em Cristo, a justiça de Cristo imputada em nós nos dá essa paz para termos esse refrigério
como Pedro fala aqui, né, onde nós vemos agora há pouco. Voltando aqui para Hebreus 9. E como os homens, 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Sem pecado, o que quer dizer? Agora ele não veio resolver a situação do pecado. Agora ele veio para buscar os seus e para condenar aqueles que o rejeitaram. Então, a segunda vinda de Jesus, são muitas implicações, mas basicamente eu posso dizer, olha, é o momento que ele separa a ovelha dos bodes. Então, é muito sério isso, é muito profundo isso. É, Atos 17:31, o apóstolo Paulo ensinando, pregando, ele fala assim, que é um dia preparado para juízo. Então, nós temos que falar. Porque quando se fala de escatologia, eu tinha uns 14, 15, sei lá, 13, 14, 15 anos, e tinha um presbítero que foi falar de escatologia para mim, tentando talvez me amedrontar, alguma coisa, não sei qual era o conhecimento dele, eu era muito jovem também, mas isso despertou. E peraí, como assim? Escatologia, o que é isso? Desde então eu venho estudando e cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, né, sobre escatologia, sobre a vinda do Senhor, sobre a segunda vinda. Quando você pensa em segunda vinda de Jesus, vou falar mais conforme forem as perguntas vindo, é algo glorioso, mas também é algo pavoroso para aqueles que não estão na justiça de Cristo. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve assim, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos juízo, ou justiça de Deus. No meu canal no YouTube, canal Isaac Morgado, Isaac com 4 letrinhas só, ISAC, Morgado. No meu canal eu tenho lá uma mensagem chamada Entre o Pecado e o Juízo, tem lá. E também tem lá vários sermões sobre o último dia, sobre o juízo final, sobre a volta do Senhor. E cada mensagem tem em torno de 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 10. Eu sei que é um pouco extenso, mas é interessante estar ouvindo, buscando e entender biblicamente as implicações sobre a volta do Senhor, sobre escatologia bíblica. E hoje de uma forma bem simples, falando aqui com os irmãos. sim. Interessante que quem falou mais de céu e inferno foi o próprio Jesus Cristo, né? Em toda a palavra do Senhor. E eu lembro agora que o pastor falando aqui, eu lembrei daquela parábola do joio e do trigo, né? E traz realmente, né, que nesse dia vai ser separado ali o joio do trigo. Parece igual, né? Mas quando você debulha o trigo assim, vira pó. E aí, né, interessante a gente olhar nessa perspectiva, né, bem simples mesmo, para que os irmãos possam estar entendendo toda a relação aqui do que nós estamos falando, porque tem muitos outros textos para se embasar e tem muitos outros vertentes aí que a gente pode olhar, né? Tem um versículo que também fala que será num piscar de olhos, né? Será tão rápido que a gente vai piscar o olho assim, ó, e daqui a pouco o Senhor já está vindo nas nuvens e tudo mais e está levando os seus, né, os seus eleitos Exato. para a glória do Senhor. Olha, só para eu concluir, eu quero citar mais 2 textos. Pode citar. Um deles está em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a seguir, que fala assim, eu sempre falo que você tem que observar o contexto. Se você não observar o contexto, você vai ficar perdido em qualquer assunto bíblico. Porém, eu vou tirar aqui um pouquinho para você entender a partir do versículo 7. Né? E a vós, 2 Tessalonicenses 1:7, a seguir. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Agora, está dizendo que ele vai se manifestar com os anjos do seu poder conectado, que eu falei agora há pouco, lá de Mateus 24. 25. Que virá com seus anjos, assentará e vai separar ovelha e bode. Presta atenção. Com labareda de fogo, tomando vingança. É passado por cima esses versículos, esses textos. Mas o mesmo Jesus que morreu na cruz, o Cordeiro de Deus, e João Batista olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, ali está conectado todo o sistema sacrificial da antiga aliança. Esse mesmo Jesus, que é o Cordeiro, também é o leão, que vem com vingança, ele é o vingador de Deus. Não podemos pregar meio Jesus, tem que pregar Jesus inteiro. Não podemos pregar Lógico. meio evangelho. Jesus te ama, tá? Mas se você não se arrepender, começa com arrependimento. Nós vimos agora há pouco, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus veio pregando, Marcos 1:15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Antes dele, João Batista veio pregando, arrependei-vos, porque está próximo ao reino de Deus.
Depois de Jesus, Pedro veio pregando arrependimento, arrependei-vos. João veio pregando arrependimento. Paulo, arrependei-vos. Então, dentro dessa temática de escatologia, o que é a segunda vinda? É o momento que ele vem para buscar os seus e condenar os ímpios. Que está conectado com Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15, que fala do grande trono branco. Todos estarão diante daquele trono. Voltando aqui ao texto. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Verso 10. Quando vier para ser glorificado no seu santo. Bom, aqui já começa uma outra parte. Primeiro, o juízo, o castigo, a vingança. E o verso 9 vai dizendo, o verso 10 vai dizendo, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui nós temos esse ponto fundamental, Cristo voltando como o julgador, com a labareda de fogo, com vingança, cordeiro e leão. Nós lemos em Apocalipse, capítulo 5, quando João vê alguém no trono, o Pai, e à sua destra um livro, selado com 7 selos. E não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno nem de olhar para o livro, nem de tomar o livro e tampouco desatar os selos. E diz o texto que João chorava muito, até que um ancião disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir, para desatar, para seguir o curso da história. E quando ele virou, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro. Né? Eis aqui o leão da tribo. Quando ele vira, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. O que quer dizer isso? Como que foi morto? É o mesmo Senhor, o dono da história. Como eu falei desde o princípio, que decreta, é o Deus que ele anuncia o fim desde o princípio. As pessoas pensam que Deus está perdido no tempo, que Deus, alguns falam que Deus está morto, como os comunistas, etc. Não. A história está na mão dele. O livro que o Cordeiro desata, quer dizer, a história está totalmente nas mãos dele. Um detalhe que eu quero chamar aqui para Apocalipse 5 é que o texto não diz que não havia ninguém forte, ninguém poderoso, ninguém... porque no céu tem anjos poderosos. Nós temos o relato bíblico que um anjo, numa noite, matou 185 mil soldados assírios, né, do famigerado rei Senaqueribe. Mas o texto diz que não havia ninguém digno. E agora há pouco você introduziu cantando. Digno de honra, digno de glória é o Cordeiro. Então aquele que é digno de julgar, aquele que é digno de vir tomando vingança, aquele que é digno de ser adorado como Senhor, esse é o mesmo Jesus. É leão e é cordeiro. É cordeiro, mas é leão. Amém? Amém, amém. Seguindo aí É muito gostoso falar sobre isso, né? Porque isso traz um alívio, A nós reflexão que, também. né, uma reflexão de como será, e também um toque para aqueles que estão aí precisando se acertar e ter ali a chamada de Cristo em seus corações também, né? Deixar de resistir à graça. Me permita aqui um adendo, Pode Francisco. falar. Me permita aqui Alan, aliás. Para quem não me conhece, né, eu sou também técnico de enfermagem e trabalho no hospital. Eu trabalho Sim. no pronto-socorro aqui na minha cidade de Cruzeiro. Ali no meio como fala o povo, no fervo mesmo, né? Onde chega infartado, baleado, esfaqueado. A propósito, orem pela cidade de Cruzeiro, que está tendo baleado aqui, não está brincadeira. Tá feio o negócio aí. Então, chegou... Está feio. É a primeira cidade do Vale do Paraíba aqui em questão de violência. Né? Então, Misericórdia. Então, o que acontece? Onde chegou um acidentado lá, e eu fui atendê-lo na sala de emergência. E tinha vários lá, teve vários acidentes, e estava com um sangramento muito importante, perigoso até, né? Depois ele foi até para o centro cirúrgico. E esse rapaz, às vezes acontece eu ter tempo de pregar. Eu prego para todo mundo que eu posso, mas às vezes não dá tempo. Você está ali, a pessoa chega, e não adianta ficar gritando no ouvido dele. Você é de Jesus, não é assim. Você tem que explicar, você tem que ensinar, você tem que falar. É proclamação. Anunciar o evangelho, pregar o evangelho é proclamar. E proclamar o quê? As verdades. Toda a verdade, não a meia verdade. Né? O de Jesus que é leão, que é cordeiro.
Não é pregar Jesus é amor, Deus é amor, mas também é vingador. Nós lemos aqui, é o que diz a Bíblia. E Paulo não amaciava, Paulo falava, Pedro falava, olha, é aqui, e pronto. Pois bem, aí eu tive um momento sozinho com aquele rapaz. Estava muito debilitado, tinha perdido muito sangue, estava esperando algumas coisas para fazer, para introduzir no centro cirúrgico. E aí ele me disse assim, olha, eu falei para ele, escuta, ele falou, né, eu vou morrer, eu estou passando mal, eu vou morrer. Eu estava muito mal mesmo. Eu falei assim, você já conhece o Evangelho, já ouviu de Jesus? Aí ele falou, eu sou desviado. Eu congregava na igreja tal, ele falou da igreja. E eu estou afastado faz muito tempo, envolvido com drogas, com isso, com aquilo e tal. Mas se eu tiver uma chance, eu quero sair dessa. Bom, enquanto a vida é a esperança. Aí eu falei um pouco para ele, rápido, porque não tem tempo, ali é uma sala de emergência, é um pronto-socorro. Falei com ele rapidamente, ele pediu perdão, sabe? Praticamente chorando ali, pediu perdão aos seus pecados, confessando que ele se arrependia, né? Porque o apelo bíblico não é levante a mão assim de Jesus, o apelo bíblico é arrepender. Verdade. Como que a Bíblia mostra que deu 3.000 pessoas de conversão? Porque alguma manifestação houve, sei lá, choro, eu quero, não sei, mas o que vem é arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados? Ele se arrependeu, né? Confessando ali que se arrependia, etc. E eu fiz uma oração com ele rápido. Isso aí que eu estou falando para você aqui foi coisa de 20 segundos. Né? É um pronto-socorro, é uma sala de emergência. Né? Aí ele falou assim para mim, depois, na sequência, rapaz, eu estou sentindo uma paz agora, ele me dizia, né? Estou sentindo uma paz agora. Né? Eu não sei o que deu dele. Dali ele foi para o centro cirúrgico, eu não sei o que deu. Mas assim, as pessoas têm que ouvir o Evangelho. O Evangelho é um conforto, mas o Evangelho também nos confronta. Né? A grande verdade é essa. Nós queremos o conforto, mas não queremos o confronto. O Evangelho vai nos confortar, sim, mas também vai nos confrontar. O Evangelho, se não confronta, não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele que fala que o pecador precisa se arrepender, porque ele está condenado, está debaixo de condenação. Mas também é o conforto. Em Cristo eu tenho refrigério, como nós lemos ali em Atos 3. Amém? Amém, amém. Muito bom ouvir esses testemunhos assim. E Deus tem dado a você esse entendimento, né, para você também trabalhar nesta função e falar de Cristo, né? Muitas das vezes em alguns momentos restantes da vida, né, não sabemos ali quem que vai passar por aquela cirurgia, por aquele problema ali, e nós temos aí o pastor a estar conosco ali, com essas pessoas ali falando a palavra do Senhor. E é muito bom, gratificante, né? Deus possa continuar te usando lá. Vamos continuar com nossas perguntas aqui. E como será essa segunda vinda de Jesus? Como será? Como será? Deixa eu te falar uma coisa. Dentro da linha teológica, né, da escatologia, existem várias linhas interpretativas. Sim. Né? Então, tem uma linha interpretativa, como nós estamos dizendo aqui, hoje é bem simples, escatologia é assim, nós podemos marcar outro dia e fazer várias outras vezes, se Deus permitir, se for da vontade dele, se Amém. estiver nos decretos dele. Aí a gente pode abrir e falar sobre A, sobre B, sobre C, mas hoje, dentro da perspectiva bíblica reformada, eu não gosto nem de usar a palavra reformada, eu vou dizer bíblica mesmo, porque é bíblico, né? Como será a segunda vinda? Cristo foi vai ser ido ao céu, nós falamos agora, citei Atos 1, verso 7 ou 8 ali, e os discípulos olhando para o céu, e eles ficaram olhando, aí apareceram dois homens, dois anjos, né, dizendo para eles, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Do jeito que ele foi, ele vai voltar. E ele foi como? Ele foi subindo, subindo, uma nuvem o ocultou. Então ele voltará dessa mesma forma, né? Agora, existem aqueles que acreditam, né? Agora eu preciso falar um pouquinho só de uma linha interpretativa chamada dispensacionalista, que acredita em 7 dispensações, e esses são pré-tribulacionistas, pré-milenistas, e acreditam que Cristo voltará em 2 fases. Uma para com a igreja, aliás, uma para a igreja e outra com a igreja. E tem um cálculo de 7 anos, né, entre a primeira fase da primeira vinda e a segunda fase da segunda vinda. Eu cria assim, e eu pregava assim, e eu também ensinava assim. Mas estudando, como eu disse, estudando, e buscar, e estudar, e buscar, e estudar,
E o primeiro professor de teologia que eu tive, ele diz assim, ó, leia a Bíblia, estude a Bíblia sem os óculos da instituição. Busque entender a Bíblia pela Bíblia. Qual que é a regra da hermenêutica? A Bíblia interpreta a Bíblia. E a exegese, que são as ferramentas que nós temos para a interpretação bíblica, nos leva a entender que a contextualização, entender o livro, qual é o livro? Como é que ele é histórico? É poético? É profético? Temos que saber isso, senão você fica perdido também. Você tem que saber isso. Se você observar Eclesiastes, fala assim, me fugiu agora o versículo, fala assim, como acontece ao homem, acontece ao cachorro. Para a sepultura onde você vai, não tem ciência. Mas qual é a perspectiva? Você tem que entender ali que ali é um relato divino de um pensamento humano. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, mas ali é bíblico, mas até Satanás é bíblico, se você for pensar assim. Né? É verdade. Agora, qual é o contexto que Satanás é bíblico? Ele é bíblico como acusador. Ele é bíblico como o perseguidor. Ele é bíblico como o dragão, a antiga serpente. Nesse sentido, ele é bíblico. Né? Então, temos que entender essa contextualização. Agora, como Jesus voltará? A sua pergunta foi, né? Como será a segunda vinda de Jesus? Tem um texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Lembra como ele foi? Vai descer do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e arrebatados ao encontro do Senhor. O verso 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a vinda do Senhor será audível, será visível, será gloriosa, será com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Só para fazer um link aqui com com Mateus 25, sobre as 10 virgens, de repente todas dormem, 5 prudentes e 5 loucas, diz o texto, mas todas dormem. Mas próximo à meia-noite ouvisse uma voz, eis o noivo. Então teve som, teve barulho. E as virgens prudentes estavam prontinhas, já estavam, e as outras não tinham o azeite. E pediram para as demais outras, olha, nos dei do seu azeite, não, eu não vou ficar sem. Vão e comprem. E elas foram buscar. Ora, havia recursos para ter comprado mais azeite, mas faltou o quê? Faltou, houve negligência, né? Sobrou negligência. Né? Então, tinha recurso, tinham como ter, mas não tinham. E as que estavam preparadas ouviram a voz. Eu gosto muito de Apocalipse 1, versículo 7, que diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Verá. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Por isso, eu respeito os irmãos que creem numa vida secreta, vou falar daqui a pouquinho. Eu respeito, eu entendo, né? Porque nos pontos principais todos estão concordando. Todos concordam. Todas as linhas pós-milenistas, pré-milenistas, históricas, etc., todos concordam que Cristo voltará uma segunda vez. Né? Agora, a diferença grande está quando? Antes do milênio, depois do milênio, aí você vai ter que entrar e falar de milenismo, amilenismo, pós-milenismo histórico, pré-milenismo, vai Pré-milenismo, né? ficar pré-milenismo vai ficar para uma outra live. Não dá tempo, né? Eu não estou nem vendo a hora aqui, mas não vai dar tempo de citar agora. Então, o que acontece? Cristo voltará, segundo a Bíblia, visivelmente, gloriosamente. Em Filipenses 3:21 fala que ele vai, quando ele voltar, ele vai transformar nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo de glória, conforme nós citamos em 1 Tessalonicenses 4:16 a seguir. E tem um versículo muito interessante, né? Que está em 1 Coríntios 15:51. Diz assim, Paulo ensinando na igreja, eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O dormir é um eufemismo para a morte. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. As versões bíblicas mais antigas falavam assim, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aqui, do que está tratando o texto? O texto de Coríntios 15, a partir do versículo 51, se você pegar o capítulo 15 inteiro, fala da ressurreição,
né, que Cristo morreu, ressuscitou, segundo as Escrituras, etc. Aí a pergunta é, em que corpo vamos ressuscitar? E Paulo vai ensinando. Aí ele fala do primeiro Adão, do último Adão. Né? E quando chega no versículo 51, ele fala, eis aqui vos digo um mistério, nem todos vão morrer, mas vamos transformados, vamos ser todos. Está perfeitamente conectado com 1 Tessalonicenses 4,16, que diz que quando ele vier, os mortos ressuscitarão, os em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. E ali está dizendo sobre a transformação e não um arrebatamento secreto. Está falando de transformar e não de vir secretamente. O texto não trata disso. Eis aqui vos digo o mistério. Qual mistério? Na verdade, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Quando? Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Perfeitamente conectado com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Perfeitamente conectado com João capítulo 5, verso 28 e 29. Perfeitamente conectado com Daniel 12, 1 e 2. É um assunto vasto, né? Você vai puxando e vai Vai puxando e entendendo? já vai vir na cabeça, né? E a linha que o pastor defende, né, só não entrando muito no mérito assim, mas é uma linha. Qual é a linha? Eu sou, como te falei, né? Eu vim de uma igreja onde nós buscávamos entendimento ali das dispensações, eu Personalista? era dispensacionalista, né? Eu não gosto de usar a palavra mudei, embora tenha acontecido isso, né? Mas eu gosto mais de usar a palavra esclarecido, fui mais, né? Como te falei, respeitando todas as linhas interpretativas. E hoje eu sou amilenista e pós-tribulacionista. Sim. São dois pontos Você acredita que, fundamentais. né, você acredita que a gente não vai passar pela tribulação, né? Grande tribulação aí. Vai ser Não, arrebatado antes é isso? não, contrário. Esse daí é o pré. É o O pré, né? É pré-tribulacionista depois, então, acredita que vai ser após. arrebatado antes. É pós. Justamente por causa de textos com seus contextos muito fortes. E eu defendo esta linha interpretativa, repetindo que eu respeito todas as Sim, demais sim. outras. Nas mais de lives aí, a gente vai conversar sobre esses pontos também aí. Creio que não vai ser a primeira vez, mas vai ser a primeira de muitas, né? E a gente vai esclarecer ponto a ponto aos irmãos e para nós Sim. também que temos algumas dúvidas, né? Voltando a falar um pouco sobre as perguntas, né? Nós já falamos o que é escatologia bíblica, o que é a segunda vinda de Jesus, Isso, quando será essa isso. segunda vinda de Jesus, e aí agora impactamos aqui no haverá Não, arrebatamento secreto. nós falamos Hã? como será, né? É, Falamos com, é, o quando quando será, não será? falamos ainda. Não, não falamos, né? Né, não Eu falamos. Então, gostaria. aí vem a questão, né? Sobre quando. Aí vem antes da tribulação, depois da tribulação. Então, a linha dispensacionalista, ou você tem ali algumas interpretações sobre pré, mid e pós-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Né? Os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, e os pós acreditam que depois da grande tribulação. O tempo não vai permitir hoje, mas eu vou continuar assistindo. No meu canal tem sobre as 70 semanas, Daniel, sobre todos esses assuntos que vocês entrarem lá e estudarem sobre essa temática, né? Então, por que algumas pessoas acreditam que Cristo voltará secretamente e depois de 7 anos voltará? Por causa de Daniel 9, verso 27, né? Por causa de Daniel 9, 27, por causa de 1 Coríntios 15, 51 e por causa de Tessalonicenses 4, 16. Entre outros textos, né? Que Deus nos livra da ira futura, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Só que a grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação é a ira do dragão e dos seus agentes contra a igreja. Então, se você entender isso, né? Se você entender isso, você vai ver que a ira de Deus está em Apocalipse 16, as 7 taças da ira. E quando você entende isso, você vai perceber, né, como será a segunda vinda. Ora, vai ser no último dia. Que último dia? Lá em João 11, 24,
o Senhor Jesus vem ressuscitar Lázaro e fala para Marta que Lázaro vai ser ressuscitado. Ele estava dizendo de ressuscitar ali, como ele fez, depois de 4 dias, cheirando até mal. E ela entendeu pela Escritura, ela sabia, né, que haveria uma ressurreição no último dia. Mas eu sei que vai ter ressurreição no último dia. Então, em João 6, 37 a 44, isso eu vou ler. João 6, vamos lá comigo. Você me deixa a par da hora que eu estou sem o relógio aqui. Tá bom. É 11 horas agora, mas quando você lê esse versículo, a irmã Gislaine, que é uma irmã aqui da igreja, ela perguntou assim, minha internet travou, o pastor acredita que seremos arrebatados antes da grande tribulação? Depois fica uma pergunta para ser respondida. Deixa eu só ler esse texto aqui e eu vou Tá responder bom. dela. Já deu 11 horas já, rapaz? Meu Deus, hora voa. Rapidinho, né? É gostoso a conversa. Se você quiser interromper, a gente interrompe aí, tá? Não, imagina. Vamos ler esse versículo, vamos responder a pergunta aqui, daí a gente encerra. Pode ficar 6, tranquilo. 37 a 44. Olha só. João 6, 37 a 44. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum aqueles que me deu, eu perca, mas eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando será a segunda vinda de Jesus? No último dia. Agora, para falar do último dia, eu teria que ter mais tempo, né? Então, o último dia, resumindo, é o dia do retorno glorioso de Jesus. O último dia está conectado com a sexta trombeta, está conectado com o sexto selo, a sétima trombeta, está perfeitamente conectado com o que eu vou ler agora, já respondendo à pergunta da irmã. Está em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. E o verso de número... aqui. Mateus 24. A partir do versículo 29. E logo depois, olha bem, é muito claro. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, olha bem, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão ver o Filho do Homem vindo, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Só nesse texto aqui eu falo 2 horas. Só nesse texto. Por quê? Depois da aflição, olha bem o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias de aflição. As pessoas pensam, hoje você vê que a hora passa tão rápido. Não, irmão, é que a perseguição hoje passa rápido. Você tem muitos afazeres. Você está na internet, você está no celular, você está na televisão, você está no trabalho. Quando você está mais ocioso, a hora não passa. Claro que ela passa, mas a percepção é de lentidão. Se está agitado, ela passa do mesmo jeito, só que a percepção é que vai mais rápido. Aqui, nós falando sobre por causa dos escolhidos. Quem? A igreja. Olha bem o texto. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, depois da aflição daqueles dias, e os anjos com o rijo de clamor de trombeta vão juntar os seus escolhidos. A igreja. A igreja. Então, a gente pode deixar para outro dia, outra live, respondendo esses pontos, né? Pode surgir perguntas aí, vão surgir, eu creio, e a gente pode estar respondendo biblicamente sobre essas questões, que é muito interessante. Perfeito? Perfeito. Pastor, Deus abençoe a vida do pastor, conhecimento, né, o discernimento, a sabedoria que o Senhor deu a você, né? Apesar de pouco tempo a gente estar conversando aí, a Gislaine, ela responde aí, ó, pastor, obrigada. Seu esclarecimento diante de tantos entendimentos é muito importante este tempo que tivemos hoje, né? E realmente é um tempo de esclarecimento. Eu creio que terá outras oportunidades, sim, a gente vai continuar falando, né? E quem sabe uma oportunidade até
pessoalmente, né, na nossa igreja. A gente vai pensar nisso aí um dia, Seria uma honra. futuramente aí. Será uma honra. E continuar a amizade, né? Graças a Deus o Senhor nos deu mais esse momento de alegria, de amizade e tudo mais. E eu quero despedir do pastor com ele fazendo uma oração para nós aqui, para a gente encerrar essa live. E porventura aí, alguma pergunta que com o tempo for colocada aí, os irmãos possam escrever aí, a gente volta a falar sobre este assunto em um outro tema, mas dentro da escatologia, futuramente aí, para que os irmãos possam continuar entendendo aí um pouco sobre os fins do tempo, né? E a irmã Gislaine fala aí, vamos marcar mais uma live com o pastor. Vamos sim, irmão, vamos. Deus abençoe. Amém. Eu quero agradecer a todos, né, o irmão que me deu essa oportunidade. Eu estou numa correria essa semana, porque eu estou com uma semana que vai ser festa de aniversário da minha esposa, estamos correndo, vai vir meus parentes, vai chegar o povo. E também estou de mudança, né? Eu vou sair dessa casa para outra cidade, aqui pertinho também. Então, estou numa loucura, mas eu fiz questão, né? Eu preciso... Mais longe ou mais perto? Vai ser... Não é pertinho do lado aqui. É pertinho, né? E eu estava até com medo do meu vizinho ligar o funk ali, rapaz, meu Deus, na hora do... Mas lá não Tem vai que ter isso, lá vai ter arrepender. muito mais. Eu falei, nossa, mas lá vai ter bastante verde, mato. É próximo daqui. Então, eu vou estar bastante correria essa semana e a outra, mas a gente vai marcar sim. Eu quero agradecer a você, agradecer a Deus, primeiramente, os irmãos que estão participando. E as perguntas que foram sendo feitas, à medida que Deus nos der condição e entendimento, a gente vai explicando. E Sim. assim todos vamos crescer. O importante é saber. Cristo voltará. Isso é importante saber. O pastor, a Gislaine pediu para você colocar o endereço do seu canal no YouTube. Eu já dei uma olhada lá, irmã Gislaine, muito bem, são mais de 800 vídeos lá para a gente poder entender mais um pouco sobre a palavra do Senhor. E escreve aí para ela no chat mesmo, né, o número do nome do seu canal. E a Eu vou gente logo em colocar depois seguida o vamos link. estar orando. Eu vou deixar o link aqui na barra do chat, eu vou deixar o link. As pessoas vão lá, clicam e podem se inscrever no meu canal. O canal é muito simples. No canal é aqui, é o celular, eu sentadinho, ou nas igrejas pregando. Vou pregar hoje à noite e vou também postar no meu canal. É muito Amém. simples, mas Deus eu procuro abençoe. levar a mensagem. Amém. Então vamos orar então, pastor, ora para nós encerrarmos este momento, então, tá bom? Senhor, nós te damos graças mais uma vez, te louvamos e adoramos o nome do Senhor. Porque tu és grande e digno de toda honra e toda glória. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este Amém. mesmo que voltará em glória e poder, que na cruz foi ferido por nossas transgressões, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E esta paz que nós temos hoje, pela justificação garantida pelo sangue vertido de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos hoje desfrutar deste momento de alegria e de regozijo. Eu citei, os povos da terra se lamentarão no grande dia da volta do Senhor, porque são povos da terra, mas os povos do céu, que somos nós, estaremos alegres, felizes, regozijando, confessando, não tão somente que Jesus Cristo é o Senhor, mas dizendo, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo para vocês aí. E que hoje à noite haja perdão, conversão e arrependimento Amém. dos nossos pecados. Amém? Forte abraço, Deus abençoe a todos.